Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hoje leremos, e com a graça de Deus, estaremos expondo versos 1 a 13. Hebreus, capítulo 4, versos 1 a 13. A entrada no descanso de Deus pela fé. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, temamo-nos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque também a nós foi anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim o disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Vamos orar. Querido Deus, neste momento nós te agradecemos pelo texto que lemos e pedimos pela orientação do teu Espírito Santo para a compreensão desse texto. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, nós temos dito que ela é extremamente importante. Na nossa primeira exposição, nós elencamos 3 níveis ou 3 categorias de importância. Se você não se lembra, depois assiste o vídeo que está lá no YouTube. Todas aquelas definições nos servem como base para agora chegar e mais uma vez afirmar que Hebreus é importante acima de qualquer outra coisa, porque nos ajuda a conectar o Antigo Testamento ao Novo Testamento. A carta aos Hebreus é uma ferramenta pela qual nós lemos o Antigo Testamento, e lendo o Antigo Testamento na perspectiva do autor aos Hebreus, nós encontraremos Jesus Cristo sendo anunciado em cada um dos parágrafos da lei veterotestamentária. É por isso, meus irmãos, que alguns autores estudiosos chegam a afirmar que Hebreus é tão importante, é tão cristocêntrica, é tão basilar para a fé cristã, que ele serve para nós como uma espécie de 5º mandamento, porque as boas novas de Jesus Cristo vêm sendo anunciadas, chamando os seus leitores para verificar o Antigo Testamento. Que beleza de texto! E é interessante como, se por um lado, os evangelhos, Mateus, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
apontam para a encarnação de Jesus Cristo, o seu ministério terreno, os 3 anos de discipulado, preparando aqueles que prosseguiriam com a pregação do Evangelho. Os evangelhos também nos dão conta da traição, morte e ressurreição. João, no primeiro capítulo, e a carta aos Hebreus, aponta para a eternidade de Jesus. Aponta para o fato de que Jesus era, muito antes de se encarnar, de que todas as coisas já estavam planejadas, definidas, e Cristo exaltado como servo sofredor, glorificado como unigênito ressurreto do Pai. O foco do autor de Hebreus é demonstrar, no texto que lemos, demonstrar como o cansaço experimentado pelos judeus até chegarem à terra prometida, ele não findou com a entrada em Canaã. Eu não sei, meus irmãos, como vocês chegaram aqui hoje, mas normalmente, a essas horas, nós já estamos fisicamente bem cansados. Depois de um dia de trabalho, várias atividades. E é impressionante como o cansaço, ele nos domina. Tira a nossa alegria de experimentar coisas boas. Como todo mundo sabe, eu gosto muito de comer. Como de tudo. Mas quando eu estou muito cansado, nem prazer para comer eu tenho. Eu quero primeiro descansar, dormir. E o texto que nós lemos hoje fala justamente do descanso. E é interessante como o autor de Hebreus cita tipos de descanso que são tipologias do Antigo Testamento, que na verdade eram como sombras, que apontavam para um descanso que é muito superior. E esse descanso superior é encontrado apenas e tão somente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O descanso alcançado pelos judeus em Canaã não foi suficiente. O descanso alcançado por aqueles que tomaram posse da terra não foi suficiente. Mas aquele descanso que nós recebemos hoje, ao sermos encontrados por Jesus, a certeza da salvação, a paz que excede todo entendimento, que nos alcança hoje, esse sim é capaz de trazer esperança, como lemos em Romanos 5, mesmo passando por dias de provações. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para que olhemos para esse texto, possamos reler algumas partes aqui e destacar pontos importantes a respeito do descanso de Deus e como o autor de Hebreus trabalha a ideia do descanso, chamando a atenção dos seus leitores para o Antigo Testamento. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o descanso, ele é uma promessa de Deus. Acompanhe como o autor começa o capítulo 4. Temamos, portanto, que, segundo nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Irmãos, é importante destacar que o capítulo 4 começa com uma advertência. A ideia do autor é: ei, fiquem com medo. Fiquem com medo. Se depois de termos experimentado todas as promessas, fiquemos pelo caminho. Isso nos remonta o pano de fundo que o autor de Hebreus está escrevendo essa carta. Irmãos perseguidos por causa da oposição dos judeus, do Império Romano, de todas as partes, eles estavam cedendo à tentação de migrar, de voltar ao judaísmo. E isso é inaceitável. O judaísmo era uma sombra de algo que viria muito superior, que era o cristianismo. O judaísmo, ele é consumado no cristianismo a ponto de hoje sermos chamados filhos de Abraão pela fé. Mas alguns, por causa das dificuldades da vida, estavam ficando pelo caminho. Então o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que o descanso prometido por Deus é uma promessa de Deus. Deus prometeu dar descanso ao seu povo. E se, por algum motivo qualquer que seja,
estamos beirando a frieza, a apostasia. O autor de Hebreus começa dizendo: ei, tenham medo, fujam disso. E a razão pela qual ele faz isso é justamente no exemplo do povo de Israel durante o tempo da peregrinação. Este é, mais uma vez, o pano de fundo da argumentação aqui do autor de Hebreus. Ele vai apontar para o caminho da peregrinação entre Egito e Canaã para dizer que Jesus é superior. Antes, na semana passada, vimos que Jesus era superior a Moisés. Muito bem, nós terminamos dizendo que o povo não herdou a terra prometida por causa da dureza do coração e da sua incredulidade. Moisés também não. Mas o povo de Deus continuou tendo líderes, e o primeiro, na sequência, foi Josué. E agora o autor de Hebreus continua contando essa história dizendo: o descanso alcançado em Jesus Cristo é superior ao descanso alcançado por meio de Josué. E por que isso é importante? Porque Josué também é um personagem emblemático, importante dentro da religião, dentro da cultura judaica. Porque afinal de contas, foi por meio da liderança, ou foi ali no tempo da liderança de Josué, que o povo começou a entrar na terra prometida. Então Josué é de fato alguém importante para eles, e o autor de Hebreus está dizendo: olha, Jesus, o resultado, o produto daquilo que Cristo fez é muito superior com o resultado daquilo que Josué fez. Josué está para a terra prometida, a Canaã. Jesus está para a terra prometida, a Nova Jerusalém. E aqui ele está chamando a atenção para o fato de que a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, o descanso de Deus em Jesus Cristo é muito superior ao descanso que o povo experimentou por ocasião da liderança de Josué. Então, meus irmãos, nós temos sobre nós uma promessa de descanso de Deus. E aqui o autor da carta quer deixar isso muito claro. Nós devemos permanecer, continuar, porque a vida não é levantar de manhã, trabalhar, pagar boleto e pronto. Existe uma promessa superior a nosso respeito. Tem que existir algo além das fadigas do mundo que nós vivemos. Então, em primeiro lugar, persevere, porque existe descanso reservado para aqueles que creem. E aí ele continua, versos 2 e 3. Esse descanso de que me refiro, o autor de Hebreus está dizendo, só pode ser apropriado, só pode ser tomado por aqueles que perseveram na fé. Então veja, o descanso só é recebido por aqueles que perseveram. Infelizmente muitos ouvem, muitos confessam, mas nem todos permanecem. Então este descanso não é para aqueles que ouviram, não é para aqueles que estiveram, não é para aqueles que assentiram, não é para os simpatizantes, mas para aqueles que de fato perseverarem até o fim. Acompanhe a releitura do texto. Também, porque também, ele está explicando, a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Aqui uma relação entre o Israel do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Como se deu com eles. Mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé daqueles que ouviram. Irmãos, percebam como isso aqui é importante. Nós, hoje, aqui o autor de Hebreus está dizendo para os cristãos do primeiro século, dos quais nós também fazemos parte muitos séculos depois. A palavra é a mesma. Então, a mesma palavra que foi anunciada a eles também foi aos judeus. Mas os judeus não se aproveitou, porque embora eles tivessem recebido a promessa, o que Deus disse? Eu vou tirar vocês do Egito, da escravidão, e vou levar vocês para Canaã, para uma terra que mana leite e mel. Isso deveria ser suficiente para o povo. Isso deveria nutrir uma esperança tal no coração dos israelitas, peregrinando pelo deserto, que os fizessem enxergar mais do que as dificuldades inerentes, naturais, perigosas de uma caminhada, de uma peregrinação no deserto. No entanto,
apesar da promessa ter sido proferida pelo próprio Deus, apesar deles terem sido objeto desta promessa de Deus e terem visto grandes sinais de Deus, isso não lhes aproveitou, porque não perseveraram, porque não receberam com fé. Irmãos, e é triste, eu não sei se você já parou para pensar isso. É triste pensar que toda uma geração ficou no deserto. Cerca de 600 mil homens. Vamos fazer uma continha matemática aqui? 600 mil homens saíram do Egito. Como nas estatísticas não eram contadas nem crianças nem mulheres, nós estamos falando de um contingente de algo em torno de 2 milhões de pessoas. Desse contingente, 2 entraram na terra prometida. Quem foi? Por que eles entraram? Porque creram. Porque creram. É difícil sim, tem gigante sim, as muralhas são altas, eles estão armados, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eles creram, e isso foi suficiente, a promessa de Deus foi suficiente para estes 2 homens, e isso os habilitou a entrar na terra prometida. E aqui o autor está fazendo um contraste entre os que creem e aqueles que não creem, entre aqueles que de fato receberam descanso. Perceba, os israelitas no Egito receberam a promessa, mas não receberam a concretização da promessa, aquele povo, porque não perseveraram, porque não foram penitentes, porque eles duvidaram de Deus, e por isso Deus fez com que eles ficassem, toda aquela geração no deserto. Eles não obtiveram descanso. Irmãos, que tristeza. Restou-lhes a fadiga do deserto. Depois de uma caminhada de 4 décadas, eles não entraram na terra prometida porque eles não creram que Deus era poderoso para os guiar até lá. E o que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? O que a promessa de Israel é diferente da promessa que nós temos hoje? Nós poderíamos usar aquela imagem como um tipo, um estereótipo, uma tipificação daquilo que a igreja vive hoje. Tempos de dificuldade como um deserto, onde as ameaças são reais. Tempos de privação, mas também tempos onde Deus tem nos sustentado, irmãos. A provisão de Deus tem nos alcançado. E embora sejam reais as dificuldades inerentes à sociedade, o tempo que nós vivemos, a promessa de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida permanece de pé. E se isso não nos for suficiente para continuar, absolutamente nada do que esse mundo pode oferecer será. Nada. Sabe por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de perseverar. Sabe por que muitos cristãos que um dia andaram com a Bíblia debaixo do braço, participaram de ministérios das igrejas, que estiveram dispostos a tantas coisas, acabaram ficando pelo caminho, e devemos orar para que eles se arrependam? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque infelizmente a sociedade dos nossos dias, o mundo caído, tenta nos conceber a ideia de um descanso terreno, e todas as vezes que nós tentarmos fazer deste mundo caído um descanso para nós falharemos terrivelmente, nós ficaremos decepcionados, fadigados, cansados e sem esperança. Foi por isso que eu disse que nós podemos viver sem muitas coisas, mas não conseguimos viver sem esperança. Não conseguimos viver sem ter algo para lutar. Não conseguimos viver sem ter uma causa para morrer, inclusive, se for necessário. E o autor de Hebreus, então, está fazendo um contraste entre aqueles que receberam a promessa e não creram, e aqueles que receberam e creram. Tudo para chamar a atenção dos crentes do primeiro século para o fato de que eles não poderiam sucumbir à tentação de voltar ao judaísmo. Era necessário progredir. Eu queria fazer aqui um destaque teológico, porque eu sei que uma leitura um pouco mais atenta
pode gerar uma dúvida existente numa conexão natural entre o verso 3 e o verso 11. Quero chamar a atenção para o que diz estes dois versos. Olha só. Nós, porém, ou seja, se por um lado alguns não creram, ele parte do pressuposto, escrevendo para a igreja, que os que estão aqui creram. Então nós, porém, que cremos, que perseveramos, que estamos firmes, entramos no descanso conforme temos dito. Só tem. Então, entrar no descanso é uma consequência de crer. Nós, os que cremos, entramos no descanso, certo? Agora veja o que ele diz no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Existe um link aqui, irmãos, e eu sei que uma leitura mais rápida desse texto pode trazer uma dúvida aí, uma pulga atrás da orelha. Peraí, o descanso é recebido por fé ou é recebido mediante esforço? Porque é isso que o autor está dizendo. Nós, os que cremos, recebemos o descanso. E aí ele diz algumas coisas, faz algumas citações, para lá na frente dizer: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. E aí? Como resolver essa aparente contradição desse texto? Os teólogos costumam chamar isso de harmonização. Uma regra da hermenêutica bíblica, da ciência de interpretação bíblica, é que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. Não é o que eu acho à luz do que está escrito, é o que a Bíblia está dizendo em toda ela. E uma das características do texto bíblico é que ele não se contradiz. Eu gosto de dizer isso porque isso é fantástico, irmãos, é fantástico. C.S. Lewis, ele gosta de usar esse argumento também. Pense comigo, qual outra obra que conta com a participação de muitos autores em tempos distintos, narrando circunstâncias distintas, que no final estão contando a mesma história, que no final das contas tem o mesmo personagem principal, que no final das contas tem o mesmo povo como sendo objeto de uma redenção? Isso só acontece na Bíblia. Então a Bíblia precisa ser entendida, interpretada à luz da própria Bíblia. Aqui eu preciso destacar que no capítulo 3 já é aquilo que nós cremos mesmo, que o descanso é recebido pela fé. E no capítulo 11, o autor faz aqui um chamamento aos seus ouvintes para o fato de que a salvação, eu vou citar Herman Bavinck, a salvação, ela é sempre pela fé. Irmão, sempre. Efésios capítulo 2, não é assim que nós aprendemos? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois é, Bavinck diz que a salvação é sempre pela fé, é sem obras. Na verdade, a salvação não é pelas obras, mas nunca acontece sem elas. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós nos apropriamos deste descanso, e a forma de manifestar, de materializar esta apropriação de descanso é a nossa obediência à palavra de Deus. É o nosso esforço diligente para negarmos a nós mesmos todos os dias e servirmos a Deus. Então, aqui uma coisa é a causa e a outra a consequência. Primeiro, eu creio e recebo o descanso. E aqui, mais um parêntese teológico. Perceba que o descanso que o autor de Hebreus se refere não está no tempo futuro. Aos que creem, entramos no descanso. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que no dia que Jesus entrou no seu coração, eu uso essa figura com os meninos. O dia que Jesus entrou no seu coração, você recebeu o descanso que a sua alma precisa. Jesus é o descanso de Deus que todo ser humano
precisa. É verdade, nós já recebemos Jesus. Nós já temos a certeza da salvação. Nós já desfrutamos de bênçãos espirituais. Mas é verdade que ainda não. E é por isso que, vez por outra, nós nos utilizamos dessa expressão teológica para se referir ao reino de Deus. Já, mas ainda não. Nós já recebemos o descanso, mas ainda não em sua plenitude, quando um dia estivermos na presença do Senhor. O descanso, portanto, que o autor está referindo-se, ele está fazendo menção ao descanso, à paz, à certeza de salvação, à esperança que nós recebemos apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso, irmãos, que esperança, paz, tranquilidade é o tipo de coisa, eu não vou chamar de sentimento, mas é o tipo de coisa que nós só podemos encontrar de fato num lugar. E esse lugar é Jesus. Esta é a razão pela qual muitas pessoas falham, porque elas também desejam ter esta esperança, mas estão buscando esperança, onde esperança de fato não pode ser encontrada. A certeza da salvação é o descanso que nós recebemos ao sermos alcançados por Cristo. A igreja de Jesus, ao longo do tempo, é quem responde com fé e obediência a esta mensagem. E estes entram no descanso. Em terceiro lugar, o texto vai nos dizer, versos 4 até o verso 10, que o descanso é uma bênção maior concedida por Deus. E aqui, mais uma vez, entra em cena a estratégia utilizada pelo autor de Hebreus. Lembra que eu disse que ele conecta o Antigo Testamento à mensagem do Evangelho? E ele vai fazer isso. Ele está falando de descanso, então ele vai propor dois descansos tipológicos, tipos de descanso, que na verdade eram prenúncios de um descanso superior. E os irmãos já imaginam, porque já afirmei, que o descanso superior é Jesus Cristo. Mas o texto sagrado, já no Antigo Testamento, nos apontava para o descanso de Jesus Cristo. Versos 4 e 5, o autor então aponta para o descanso da criação. Ele cita Gênesis, por exemplo, quando depois de Deus ter criado todas as coisas, diz-nos o texto que Deus descansou. Deus descansou. E talvez você, ao ler o texto de Gênesis, não tenha percebido um detalhe que eu julgo ser importante e é essencial para a nossa compreensão a respeito de descanso aqui. Quando nós lemos o texto, nós vamos dizer que Deus foi criando as coisas. E sempre entre um dia e outro, está, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E houve até o sexto. No sétimo, não. O descanso não terminou. Diferente. É tipológico. E nós precisamos entender o que esse descanso de Deus tem a ver conosco, o que ele representa. E para explicar isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para pensarmos o que o descanso de Deus lá na criação não é. Não é. Em primeiro lugar, não é uma folga. Deus não tirou férias. Eu criei e agora eu estou muito exaurido. E é interessante como a gente vê isso, por exemplo, nos contos mitológicos da cultura. Nós percebemos pseudodivindades, ídolos de panteões, os mais diversos. Pode escolher um. E você vai perceber que aqueles deuses, aqueles ídolos ali, eu vou citar exemplo de um aqui, por exemplo, sei lá, Zeus, por exemplo, do panteão grego. Todas as vezes que o poderoso Zeus, ele precisa usar muito poder, ele descansa, porque ele fica afadigado. Se a gente mudar então de panteão, a gente for lá para o panteão nórdico, por exemplo, a gente vai ver a figura do deus, do ídolo maior chamado Odin. Odin é chamado na mitologia nórdica de o pai de todos. E é interessante que Odin, embora seja um ser poderoso naquela mitologia, ele exaure as suas forças
e de tempos em tempos, ao longo da sua existência, ele descansa. É chamado de o sono de Odin. Mas não é disso que o texto está tratando quando faz menção ao descanso de Deus. Irmãos, o que Isaías capítulo 40, verso 28 diz é que Deus não se cansa e não se fatiga. Deus não tirou férias, Deus não estava com as suas forças exauridas. Em segundo lugar, o descanso de Deus não era ociosidade. Bom, se ele não se cansa, então ele resolveu deitar numa rede. Ele resolveu então dar corda no mundo e deixar, se virem aí, vamos ver o que vai dar. O descanso de Deus não é tempo à toa. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu com você. De férias, experimentar acordar mais cedo do que o normal, tomar o seu café e ter a certeza de que não precisa correr. É maravilhoso. Experimente uma vez acordar mais cedo para ficar mais tempo à toa. Isso não aconteceu com Deus. O descanso de Deus não é ociosidade. João capítulo 5, verso 17 vai dizer: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. A obra de Deus, o trabalho de Deus é sempre consumado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre, sempre. O descanso de Deus aqui em Gênesis é um tipo de descanso que está apontando para o descanso em Cristo, como consumação da obra redentora. Mas o autor de Hebreus cita um segundo descanso, verso 6, que é o descanso de Canaã. Imagine a agonia do povo em estar no Egito, escravizado há centenas de anos. E Deus então os tira dali, e tudo que eles queriam era ter alento, é não ser subjugado. E Canaã era a esperança de uma terra boa, onde o povo estaria livre dos seus inimigos e eles pudessem então respirar. Porque sabe, irmãos, nós precisamos de descanso. Nós precisamos de descanso. Descanso físico, descanso emocional. Nós precisamos dessas coisas. Eu espero que a Edir não veja, eu vou citar um caso dela. Recentemente, a Edir passou pela cirurgia e ela ficou lá em Belo Horizonte. E já fazem alguns anos que a família vem lidando com sucessivos tratamentos de saúde. Na verdade, deveríamos chamar de doença, né? Sucessivos. Quando não é uma coisa, é outra. E a Fernanda me contava que algumas vezes ela chorava quietinha, porque nós estávamos em processo de diagnóstico daquilo que veio a se tornar o câncer, mas a gente não sabia ainda. Era um nódulo, e aí tem todo um procedimento, né? Você vai na ginecologista, o ginecologista pede um exame, o exame de imagem apontou, vai para o mastologista, faz uma punção, faz uma biópsia, faz um exame da biópsia, deu contraditório, faz uma segunda biópsia, faz a cirurgia e no final veio o diagnóstico. Mas naquele tempo a gente não sabia exatamente com o que a gente estava mexendo. E a Fernanda disse que sofria, porque ela já tinha feito a biópsia, então ela estava com o braço inchado, assim, né, do seio, assim, sem poder fazer muita força, mas tendo que cuidar da mãe. E ela fazia menção daí de dizer várias vezes: ai, graças a Deus, agora a gente vai ter descanso, ninguém mais vai ficar doente. Graças a Deus, agora a gente vai, é só eu recuperar e está todo mundo saudável. E a Fernanda falou assim: ai, sabe nada, inocente. Não sei nem como é que eu vou te dizer isso ainda. Sabe, irmãos, nós precisamos de descanso e às vezes a nossa mente está cansada. E esse descanso nunca vai ser alcançado plenamente nesse mundo, porque as fadigas são reais. E a segunda tipologia aqui nos mostra isso. O povo havia chegado em Canaã, era a terra prometida, o descanso da peregrinação. Entretanto, lá no capítulo 13 de Josué, nós lemos que aquele descanso não foi completo. Haviam terras para serem conquistadas, os inimigos estavam à espreita, muitas guerras e batalhas, e embora eles tivessem entrado na terra prometida, eles não receberam completamente o descanso que eles precisavam. Sabe, irmãos,
Descanso verdadeiro nós só encontraremos em Jesus. E este é o gancho que o autor de Hebreus está usando para dizer: Josué foi importante. Ele entrou com o povo na terra prometida. Mas aquele descanso, embora tenha sido experimentado, porque eles estiveram na terra prometida, ele não foi completo, porque houveram batalhas e houveram muitas derrotas. Para que então essas duas tipologias de descanso culminassem no descanso em Jesus Cristo, que chamei aqui de descanso do céu. Versos 7 a 10. Cristo, irmãos, preste atenção. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Cristo é em quem nós encontramos esperança de fato. Portanto, verso 9, resta-nos um repouso para o povo de Deus. O termo grego traduzido por repouso significa sábado, um descanso sabático. Resta-nos um descanso, e ele então aponta para Jesus Cristo como sendo o nosso descanso. E eu me lembrei das palavras do próprio Cristo, narradas por Mateus, no capítulo 11, verso 28, quando Jesus disse assim: venham a mim, todos os que estão o quê? E eu? Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele em quem nós encontramos alento para o cansaço, para as durezas dessa vida. Buscar este alento, este descanso em qualquer coisa ou pessoa fora de Jesus é falhar como o povo falhou na peregrinação. É falhar como o povo falhou depois de tomarem posse de Canaã. É buscar descanso onde ele não pode ser encontrado. E então, no verso 11, nós encontramos a afirmação que antecipei aos irmãos: esforcemos. Irmãos, é uma advertência. Nós recebemos o descanso em Jesus Cristo. A ideia é o seguinte: tá ruim, tá, pode piorar? Pode, mas nem tudo está perdido. Nós temos no coração a esperança de Jesus, e isso deve ser suficiente. Isso deve nos fazer ser obedientes, e é aqui que entra o esforçar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. A ideia, irmãos, é de que a nossa fé, ela é de fato comprovada se permanecemos. A nossa fé é de fato uma fé salvadora se nós somos aqueles que permanecem. A fé é um presente de Deus que nos permite crer nas promessas de Deus. E esta fé, na ação do Espírito Santo, produz frutos no nosso coração. Então sim, não somos salvos pelas obras, mas a salvação nunca está dissociada de obras, não como causa, mas como consequência. Dizer que é cristão e viver como alguém que não crê é um atestado de uma fé que não pode ser aprovada nos termos de Tiago. Uma fé sem obras, ela é morta. E o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para este fato. Olhem para Jesus. É nele que nós encontramos descanso. Crendo em Jesus, nós já experimentamos esse descanso. É por isso, irmãos, que em culto fúnebre, os crentes, os cristãos, eles cantam. Embora a tristeza seja real, existe a esperança do cumprimento da promessa de Deus, de que estaremos, se cremos, na presença de Deus. Esforcemo-nos, pois, por sermos amigos de Jesus. E Jesus estabelece os seus próprios termos para sermos seus amigos. A gente tem muito amigo nesse mundo, né? Pelo menos algumas pessoas que dizem que são. Falam bem nas costas, dão tapinha nas costas e falam mal da gente. Jesus tinha amigos assim. Jesus tinha um amigo chegado que comia com ele.
e que, embora nunca tenha apontado o dedo para ele, pelo menos não temos registro disso, ele traiu com um beijinho. Nem todo inimigo é declarado. Mas é interessante quando nós olhamos para esse texto, à luz daquilo que Jesus estabelece como parâmetro para sermos amigos dele, ele vai dizer: vós sois meus amigos. É se, existe uma condicionante. Se não obedecemos à palavra de Deus, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas, como Jesus disse aos fariseus, raça de víboras, como João Batista afirmou, referindo-se aos próprios fariseus, religiosos que não cumprem a palavra de Deus. Eu sempre faço uma ressalva aqui, irmãos. O texto não está pregando perfeição, porque Deus sabe que nós somos pecadores, mas aversão ao pecado. E o texto conclui com uma palavra muito dura, com a qual eu quero encerrar nossa exposição dessa noite. O autor de Hebreus vai dizer: e a palavra, por quê? Explicando, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante. Irmãos, nós conhecemos isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: nós podemos até enganar o irmão do lado, enganar o pastor, o conselho, enganar o nosso familiar, mas nós não enganamos a Deus. Não enganamos. A palavra de Deus, ela penetra o mais profundo do nosso coração, e aqui ele faz menção de coisas que, pelo menos naquele tempo, eram impossíveis de serem separadas, juntas de medulas, para dizer que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Nos lembremos da primeira palavra do capítulo 4. Temamos, portanto. Não brinquemos com Deus, irmãos. Não brinquemos com Deus. Que nós possamos, no temor do Senhor, buscar, alimentar a nossa fé na palavra de Deus, para que possamos resistir à tentação de voltar atrás, de ficar pelo caminho. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a tomarmos posse desse descanso em Jesus Cristo e a vivermos pela promessa de que um dia esse descanso será completo, de que um dia dores quaisquer poderão nos afligir, nós estaremos na presença do Senhor. Que essa promessa nos faça levantar a cabeça, olhar para Jesus e prosseguir. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque no mundo de fadigas encontramos descanso em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, porque essa palavra é clara e direta às nossas vidas hoje. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor nos permita permanecer, continuar, buscar a Tua presença. Que o descanso que encontramos em Jesus Cristo, ó Deus, seja de fato suficiente, ó Deus, para nos fazer perseverar. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Permita, Deus, que tenhamos um restante de semana abençoado e guardado pelo Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre a sua igreja, aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana, final de semana a todos vocês.